Boa tarde, sejam desde já bem-vindos a mais um programa A Voz de Invicta. Sou Carvalho Araújo e tenho enorme gosto de estar consigo neste A Voz de Invicta de janeiro de 2020, o primeiro programa do ano de 2020. Como sempre, comigo a acompanhar-me neste programa tenho o Dr. Manuel Pizarro. Boa noite, doutor. Seja desde já bem-vindo uma vez mais à Rádio Portuense. Começo por lhe perguntar como é que foram as suas festas. Sim, como habitualmente, festas em família, que são sempre um momento muito agradável, esta altura de Natal, da entrada do ano. É um momento da gente fazer um balanço da nossa vida e ganhar energia para o novo ano. Espero que as suas festas Carvalho Araújo também tenham sido boas, como a de todos os nossos ouvintes neste programa da Rádio Portuense. Boa noite para si, boa noite para todos. Vamos então começar o ano com o pé direito. É verdade, e que mesmo com o pé direito, o Leonardo Silva escreve-nos e diz-nos o seguinte: segundo o site oficial esta.com, o Porto é o 15º cidade do mundo com maior rácio de turistas por habitante. Segundo esse estudo, por cada 100 habitantes existe cerca de 183 turistas. A pergunta é a seguinte: será isto preocupante para a cidade ou pura especulação? O assunto do turismo, que aliás tem sido aqui muito debatido neste programa, é um tema muito sério e muito importante. E nós não devemos fugir de tratar com seriedade aquilo que é sério. Eu diria, o que é que este número demonstra? Demonstra que têm razão aqueles que acham que há uma questão com o turismo no Porto, que o turismo tem um impacto muito grande no Porto. Só o tema de nós sermos hoje a 15ª cidade do mundo com mais turistas por habitante. É que isto aconteceu num espaço muito curto. Sei lá, há 10 anos atrás, já Londres, ou Paris, ou Barcelona, ou Roma, ou Veneza eram grandes destinos turísticos. E no Porto havia turismo, mas era um turismo muito incipiente. Isto é, no Porto, hoje o turismo é muito grande e cresceu muito rapidamente. Isso quer dizer que tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Eu já tenho visto aqui, eu não faço um discurso contra o turismo. O turismo é muito importante para o presente e para o futuro do Porto. É graças ao turismo que há muitas empresas que abriram, restaurantes, hotéis, outro tipo de empresas, comércio. Há hoje muita atividade económica no Porto, muito emprego, muita produção de riqueza que está relacionada com o turismo. Uma parte da reabilitação urbana que o turismo ajudou é muito importante para a imagem da cidade, para a reabilitação da cidade, para a vida noturna da cidade. Dito isto, e olhando com carinho o turismo e as pessoas que nos visitam, nós também temos que olhar para os problemas que o turismo causou, porque também existem. Eu, não sendo contra o turismo, também me recuso a não perceber que o turismo causou problemas na cidade. O maior problema, o custo brutal da habitação. A habitação tornou-se um produto caríssimo no Porto. Hoje já não são só as pessoas com baixos rendimentos, que tiveram sempre muita dificuldade em aceder a casa, mas qualquer família da classe média, os jovens, não têm possibilidade de alugar casa no Porto, não há casas por preços razoáveis. Ora, isso foi muito exacerbado, muito acelerado pela pressão do turismo. E outros problemas. A cidade está mais suja, porque naturalmente estes turistas todos, que como esses números demonstram, são mais que os habitantes do Porto, produzem lixo na sua estadia na cidade, os restaurantes produzem lixo, os cafés produzem lixo, é normal. E é preciso maior atenção à limpeza e maior atenção também à mobilidade. Evidentemente que todas estas pessoas causam problemas de mobilidade. Há mais carros, há mais autocarros de transporte turístico. Tudo isto não tem sido, do meu ponto de vista, não tem sido acompanhado pela Câmara com a seriedade que devia ser acompanhado. Porque é evidente que para nós conseguirmos que o Porto seja uma boa cidade para acolher o turismo, que, repito, é muito importante, sobretudo do ponto de vista económico, mas também porque nós somos uma cidade aberta ao mundo, uma cidade que gosta de se dar a conhecer, uma cidade que gosta de conviver com os outros. Para isso também é preciso, é indispensável que os portuenses vivam com boas condições. Nós não queremos um Porto só para turista ver. Queremos um Porto onde as pessoas vivam com qualidade de vida e que essa qualidade de vida depois, com uma cidade tão bonita como esta, gere o apreço de quem vem de fora. Ora, eu acho que nós temos que ter uma enorme política de habitação, com construção de habitação por iniciativa da Câmara e do Estado, para termos casas com custos aceitáveis para as pessoas das classes médias, para as pessoas com menos recursos económicos, para os jovens poderem viver no Porto com preços que se possam pagar. Como é que com um salário, já não estou a falar do salário mínimo, estou a falar com um salário médio
de 1.000 euros, o salário médio no país é um pouco abaixo dos 1.000 euros, como é que as pessoas podem pagar rendas de T2 a 700 ou 800 euros? Como é que isto é possível? Isto é evidentemente que não é possível. Portanto, as pessoas têm que ter condições. Eu não quero uma cidade do Porto que seja uma espécie de Disneylândia. Isto é muito bonita para quem vem de fora ver a cidade, mas depois está vazia porque os portuenses estão a ser postos fora da cidade. Eu acho que isto é um contrassenso. Nós temos que usar o bom que o turismo tem, o bom que o turismo traz, para melhorar a vida dos portuenses. Eu acho que para isso é preciso um poder autárquico mais proativo a tratar destas questões. Por exemplo, a questão do lixo. Há até boas experiências. Na Ribeira há hoje um programa da Câmara, eu também, se for para dizer bem, também a gente tem que dizer bem, um programa da Câmara em que em todos os restaurantes da Ribeira, 2 vezes por dia, há uma recolha de lixo. Porque é evidente que os restaurantes da Ribeira não têm onde pôr o lixo. Não é, aquelas casas são pequenas, não há onde pôr e há um programa de recolha. Ora, isto tem que ser feito noutras zonas da cidade, porque quem visitar o Porto, quem andar a pé pelo Porto vê que muitas vezes há lixo no chão porque não há onde o pôr. O contentor que está ao lado está cheio a deitar por fora. É que respondem-me sempre com o problema do civismo. Sim, também há casos de falta de civismo. Mas há muitos casos em que as papeleiras, os contentores, estão cheios a deitar por fora. O que é que as pessoas vão fazer ao lixo? Vão levá-lo com elas para casa ou para o hotel? Claro que não vão levar. E, portanto, a Câmara tem que ter uma posição muito mais ativa em relação ao fenómeno do turismo, se nós queremos que no futuro o turismo seja tão importante como já é hoje na cidade. Ora, como eu acredito que o turismo é mesmo economicamente decisivo para o Porto, eu quero acarinhar bem os portuenses para que nós possamos continuar a receber quem nos visita com esta afabilidade, com este carinho com que nós sempre recebemos as pessoas que nos vêm visitar. Vamos continuar. O Vasco Rafael escreve-nos e diz-nos o seguinte: o custo de vida dos portugueses tem vindo a subir. Será um problema do turismo ou da estagnação dos nossos rendimentos? Bem, as duas coisas. As duas coisas. Nós, de facto, temos um problema no país de baixos rendimentos médios. É um problema muito sério. Nós temos uma economia que até está a melhorar. Nós não podemos dizer que, por comparação com o que estava há 4 ou 5 anos atrás, a economia não seja hoje melhor. Está melhor, o desemprego baixou para metade. Todos sabemos esses números que vão sendo vistos. Mas a verdade é que os rendimentos das pessoas que trabalham em Portugal são, em geral, relativamente baixos. Ora, esse é um problema muito sério, porque pessoas com rendimentos baixos vivem pior. Quer dizer, não há dúvida nenhuma. Nós continuamos a ter uma grande mancha de pobreza, continuamos a ter uma grande desigualdade social. Na semana passada, a União Europeia divulgou os estudos sobre o consumo de energia das famílias e 1 em cada 5 famílias portuguesas vive em pobreza energética. Isto é, tem as casas demasiado frias e não as aquece devidamente porque não tem dinheiro para pagar a conta ao fim do mês. Ora, isto são números que não são, que não são bons números. Nós, claro que os preços têm subido um bocado, havendo mais afluxo turístico, claro que há preço que é para turista. Eu outro dia sentei-me na Ribeira, no último verão, e pedi uma cerveja e pediram-me, eu não sei se 3 euros, 3,5 euros pela cerveja. E eu até perguntei ao rapaz que era estrangeiro e que estava a servir, que até se riu com a minha pergunta, mas, e mesmo para um português o preço também é 3,5 euros, porque de facto, quer dizer, isto revela que há uma subida dos preços que é induzida pelos consumidores internacionais, que têm mais dinheiro para pagar. Mas, além disso, há um problema de baixos rendimentos. Nós temos assistido a um aumento que é interessante do salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional continua a ser muito baixo, mas a verdade é que nós temos visto, de ano para ano, subidas com algum significado. Com algum significado. O salário mínimo era de 500 euros ainda há 5 anos atrás e vai agora para 635. Não se pode dizer que, em proporção, não seja uma subida com significado. Mas qual é o problema? Muitas vezes os salários que estão acima do salário mínimo não têm uma subida correspondente. E, portanto, o que está a acontecer é que cada vez mais trabalhadores são apanhados por um salário mínimo que é ainda muito baixinho. Nós precisamos ter uma economia que seja mais competitiva, que venda produtos com mais valor acrescentado. Nós temos universidades com muita qualidade, temos centros de investigação muito diferenciados. Precisamos que as nossas empresas apostem nos jovens que vêm dessa formação para fazerem produção com maior valor acrescentado. E depois também precisamos de uma concertação social mais ativa. Porque nós, infelizmente, ainda temos uma boa parte do nosso empresariado, do nosso patronato, ainda é muito egoísta na altura de dividir os rendimentos com as pessoas que trabalham. E nós assistimos. É inequívoco que se a economia está a dar mais rendimento, alguém está a receber esse rendimento. Eu acho que os trabalhadores também têm direito a pelo menos uma parte desse rendimento que é gerado
a mais e nós vemos muitas vezes que há uma certa incapacidade de se perceber que a longo prazo os patrões, os empresários também têm vantagem na melhoria da qualidade de vida dos seus trabalhadores, porque é daí que também se gera um certo consumo que vai animando a economia. Os países mais desenvolvidos da Europa, aqueles com quem nós nos gostamos de comparar, dizer nós queríamos ganhar como os holandeses, ou como os alemães, ou como os dinamarqueses, são países onde há uma concertação social muito forte e onde há sempre uma divisão com os trabalhadores dos lucros que são aumentados nas empresas. Quando a empresa tem um certo aumento dos lucros, há uma parte que é redistribuída pelos trabalhadores. E eu acho que nós em Portugal também temos que adotar essas boas práticas. Mais igualdade social conduz a mais desenvolvimento no país. E nós temos que convencer todos de que é mesmo assim que temos que andar para a frente. Eu sei que está agora em negociação na concertação social um pacote de alargamento dos rendimentos. Eu espero que seja possível que isso aconteça. E apesar de serem sempre medidas que nós achamos que são um bocadinho tímidas, ficam sempre um pouco aquém daquilo que nós achamos que é necessário, há, apesar de tudo, no atual Orçamento de Estado, que está agora em debate na Assembleia da República, que foi aprovado na Generalidade na passada sexta-feira, 2 ou 3 medidas que são engraçadas a este nível. Desde logo, uma medida em que eu acho que tem o seu interesse, que é uma medida do Governo de baixar para metade o IRS dos jovens nos 5 primeiros anos de emprego. Isso significa que nos primeiros anos após o emprego, os jovens pagarão menos impostos. Isso é, apesar de tudo, um estímulo para iniciarem a sua vida e para aumentarem o seu rendimento disponível, se vem juntar à consolidação de uma medida que eu acho que é das mais importantes que o país viveu nesta última década, que foi aquela medida do ano passado da redução do preço dos transportes públicos. Eu acho que a redução do preço dos transportes públicos é uma medida muito importante porque encoraja a utilização do transporte público. Isso é bom para as cidades, para a mobilidade, é bom para as cidades, para o ambiente e também, vamos lá ver, reduz o custo das famílias. As pessoas pagam menos nos transportes e veja que já há pelo menos uma Câmara portuguesa, e eu estou até muito à vontade, porque essa Câmara é governada pelo PSD, não é governada sequer pelo meu partido, que é a Câmara de Cascais, que a partir de 1 de janeiro colocou todos os transportes públicos do Conselho gratuitos para todos os residentes do Conselho de Cascais. Eu devo dizer, Carvalho, que podem pensar que eu estou a ser utópico, mas o futuro vai ser qualquer coisa à volta disto. As cidades não suportam a quantidade de carros que nelas se deslocam. E é preciso encorajar a utilização do transporte público. Claro que para isso, eu não ignoro, são precisas medidas do lado da oferta. É preciso melhorar a qualidade da oferta de transporte público. Os transportes públicos têm que ser de melhor qualidade, mais regulares. Quando se diz que o autocarro é de um quarto em quarto de hora, tem que ser de um quarto em quarto de hora, não tem que ser quando calha. É verdade, tem que haver medidas do lado da oferta, mas também tem que haver medidas do lado da procura. E está provado que reduzir o custo encoraja a utilização do transporte público e simplificar. Porque este efeito do que aconteceu com o passe único não é apenas o preço ser mais barato. É que é um sistema simples. Uma pessoa tem um passe e o passe dá para todos os transportes para todo o mês. Quer dizer, isto também faz com que uma pessoa entre mais à vontade no autocarro, ou no metro, ou no comboio, porque sabe que com aquele valor, naquele perímetro geográfico, pode circular à vontade. Eu acho que essas medidas são medidas que não aumentam o rendimento diretamente, mas aumentam o rendimento disponível das pessoas e das famílias e que, em alguns casos, isso tem muito significado. Se estivermos a falar de uma família, de um casal com 2 filhos que gasta transportes públicos, é muito diferente gastar 200 ou 250 euros ou gastar 80 ou 90 euros por mês. No fundo, é um aumento de rendimento. Indiretamente, mas é um aumento de rendimento. Já lá vamos ao transporte, vamos continuar e vamos voltar uma vez mais, de uma certa maneira, ao turismo. O Francisco Osório escreve-nos e diz-nos o seguinte: o Supremo anulou uma decisão da relação sobre o alojamento local num condomínio de luxo na Rua do Ouro. Entendo que toda a gente queira e possa ganhar o seu dinheiro, mas discordo que o seja feito prejudicando os restantes donos das franquias vizinhas. Para quando uma lei que defenda este tipo de iniciativas? Eu acho que este problema que o Francisco Osório coloca é um problema muito sério. Eu conheço outros casos assim, pessoas que moram em prédios e depois um dos vizinhos deixa a sua casa e o proprietário, o novo proprietário ou o atual proprietário põe a casa no turismo de habitação, no alojamento local. E um prédio de vida familiar, com 8 frações, ou com 10 frações, ou com 12 frações, torna-se de repente num espaço infernal, porque as pessoas moram nas suas casas, sossegadas, e um dos apartamentos
está em regime de alojamento local e tanto pode correr sossegadamente, como pode durante uns dias seguidos. Eu com isto não estou a criticar as pessoas que os utilizam, estou só a descrever o caso. É lugar a grupos de jovens que vão entrando toda a noite, que quando chegam esquecem-se da chave e não sabem tocar para o primeiro direito, que é para o alojamento local, e tocam para o prédio todo à espera que alguém abra a porta, e fazem barulho, fazem festas na casa. E aquilo que era um prédio familiar, um prédio com uma dúzia de frações, 8 frações, torna-se num espaço onde nunca mais há sossego. Eu não acho isto muito normal. Quer dizer, com franqueza, não acho muito normal que uma pessoa no espaço que é de vida familiar, de habitação familiar, possam coexistir frações que são de utilização hoteleira. O alojamento local é uma forma de utilização hoteleira. Quer dizer, eu acho que isto tem que ser regulado e que isto não pode acontecer se causar dificuldades às famílias que moram nesses locais. Eu acho que isto tem que ter, no mínimo, tem que exigir um acordo com o condomínio. Quer dizer, tem que haver qualquer conjunto de regras. Tudo isto tem a ver com uma perversão de como é que tudo isto começou, como é que começou o alojamento local. É que o alojamento local, que hoje está transformado num negócio comercial como outro qualquer, quando começou, de facto, não era isto. Quando começou, tinha uma lógica, que até era uma lógica benigna, aquele famoso Airbnb. São as iniciais de uma expressão em inglês, de uma expressão que começou nos Estados Unidos da América, que era da utilização. As pessoas alugavam divisões da sua própria casa. É um cidadão que morava num T2 ou num T3 e que dizia, tenho aqui 2 quartos livres, vivo à rasca para pagar a renda ou para pagar um empréstimo ao banco. E se eu alugasse estes 2 quartos a turistas que cá vêm dormir? Que era o airbed, quer dizer, colchões, cama, digamos, e breakfast. Airbnb. Air Bed and Breakfast. Ora, isso era uma utilização benigna. Isto é, você está na sua própria casa, tem um quarto livre, recebe um hóspede que vem hoje e sai amanhã, recebe outro que vem amanhã e sai depois. Isto dificilmente incomodará as pessoas que estão à volta. Você mora lá na casa, quer dizer, está tudo resolvido. Ora, isso é uma coisa. Outra coisa é o regime atual. O regime atual é que há proprietários, empresas, que legitimamente, para fazer negócio, compram uns andares e põe os andares a alugar, só que ninguém controla nada, ninguém controla o barulho que se faz, ninguém controla o incómodo que se produz. Quer dizer, eu percebo bem o que este senhor nos quer dizer. Então as pessoas moram num condomínio, até por cima diz ele que é um condomínio de luxo, quer dizer, pagaram provavelmente caras os andares e agora tem um dos andares transformou-se num fator de desassossego. Eu acho que é preciso aumentar a regulação sobre o alojamento local e de maneira a garantir que o alojamento local não é feito à custa da habitação das pessoas que já moram nos sítios, nomeadamente no centro histórico. 2, à custa dos vizinhos nos prédios de habitação local. E, por acaso, é um assunto que eu conheço muito bem. Olha, tenho tentado ajudar um condomínio ali da rua Faria Guimarães, que vivem com um problema dramático, com um caso de alojamento local que nem sequer está legalizado. E que, primeiro, por mais que se denuncie à Câmara, à ASAI, à Polícia, toda a gente diz, pois isso não está legalizado. Agora daqui até fecharem, não? Quer dizer, tudo parece que rola difícil, parece que não há vontade de fazer com que as regras que já existem se cumpram, sendo que provavelmente este senhor tem razão, as regras não chegam e nós temos que continuar a revisitar este tema do alojamento local de maneira a proteger os moradores. Tem a ver com o assunto, depois acaba por ser sempre o mesmo, é como é que se protegem os residentes, como é que se protegem as pessoas que são de cá. Vamos continuar e agora... voltando àquela catástrofe que assolou o país e principalmente a cidade do Porto, que foi o mau tempo do mês passado. O António Ferreira escreveu-nos, enviou-nos inclusive uma foto de um carro debaixo d'água, praticamente. Muitos foram os problemas com o mau tempo que assolou o país, mas este tipo de acidentes não deveriam acontecer, pois este é um problema que existe desde a construção da VCI. Para quem está lá em casa e para quem está aqui a assistir à gravação, a imagem que aparece é relativamente um carro à saída da VCI ali junto a São Roque, que por falta de escoamento das águas ficou completamente atolado de água. Doutor, desde a construção da VCI não se consegue resolver esse problema? Pois, eu admito que nós temos que distinguir aqui 2 assuntos diferentes. Um assunto é o assunto da construção, de eventuais erros da construção, da manutenção, porque às vezes o que acontece em muitas ruas não tem a ver com a construção, tem a ver com as águas pluviais não são adequadamente limpas, são limpas fora de horas, isso tudo gera os seus problemas. Bem, temos que distinguir isto de dias de fenómenos climatéricos extremos. Vamos ver, não vale a pena também estar aqui a dizer que
quando chovendo, como choveu naqueles dias, vai sempre haver problemas por mais medidas que se tomem. Não era possível, sei lá, é quase incrível, mas lá aquele lugar é muito mau. O que é que quer dizer com isto? Sei lá, vai continuar a haver as cheias na Ribeira ou em Miragaia quando acontecerem coisas daquelas. As cheias podem não ser tão dramáticas como eram antes, podem estar mais controladas, porque a gente agora sabe com antecedência que as cheias vão acontecer, pode haver medidas preventivas, mas não se pode prometer, porque seria demagogia, que alguém vai resolver aquilo. Quer dizer, não há maneira, se chover como choveu. Eu julgo que os nossos ouvintes foram estando atentos, até porque as televisões não falavam de outra coisa. Houve ali um dia em que terá chovido mais num dia no Distrito da Guarda que no ano inteiro de 2019. Quer dizer, não há maneira não há estrutura que possa estar preparada para responder a um cataclismo daquela dimensão. Dito isto, eu acho que esse caso em São Roque precisa mesmo de ser estudado. E o compromisso que eu tomo com este nosso leitor é de insistir junto da administração da Infraestruturas de Portugal, da empresa que juntou a antiga Refer e a antiga Estradas de Portugal, agora são juntas numa empresa chamada Infraestruturas de Portugal, para procurar perceber o que é que se passa com essa zona específica, porque eu reconheço que nessa zona nem é preciso chover tanto quanto isso. Basta um bocado de chuva e há logo uma zona que fica toda alagada em São Roque e, de facto, há anos que se vê aquilo. Eu estava convencido, até esta imagem que este ouvinte nos mandou, que aquilo estava relacionado com a limpeza das águas pluviais, mas, pelo visto, nem é isso, porque com limpeza ou sem limpeza, aquilo alaga sempre. Há uma drenagem de águas que não foi devidamente acautelada. Uma das dificuldades da construção de estradas é que tem que estar previstos os mecanismos de drenagem das águas que se juntam na estrada. E, portanto, isso provavelmente não foi bem tratado desde o início. Vamos continuar. Escreve-nos a Susana Costa. Ela enviou-nos uma foto e uma foto, para quem está lá em casa e possa imaginar, uma foto das pessoas a circularem pelos túneis do metro. Ela escreve-nos e diz o seguinte: o metro do Porto apresenta cada vez mais problemas, o que me parece falta de manutenção. As avarias a meio dos túneis têm sido uma constante, a falta de mais veículos, pois mais parecemos umas sardinhas. E infelizmente esta não é as únicas situações. Tem sido recorrente. Há dias que tenho receio de andar nas composições. Algumas fazem uns barulhos muito estranhos, além de que, em hora de ponta, andar bem acima da lotação recomendada. Um dia ainda vai haver um problema sério e aí eu quero ver quem é a culpa. Susana Costa. Bem, vamos a ver. A parte em que o ouvinte tem razão, há coisas que o ouvinte coloca e tem toda a razão, que são problemas que não são fáceis de resolver. O metro do Porto tem 20 anos, não é? As primeiras linhas começaram a operar há 20 anos, na antiga linha de Porto à Póvoa, não é? Aquela que foi mais simples, tem quase todo o seu percurso à superfície, e depois começaram progressivamente a entrar as linhas mais recentes. A mais recente é aquele bocadinho só entre o Corte Inglês e a Dom João II em Gaia, é mais pequenino. Mas vá lá, desde 2005, isto é, o metro no Porto tem alguns entre 15 a 20 anos a andar. Claro, as composições eram novas há 20 anos e passado 20 anos têm 20 anos. Isso é uma coisa da qual não há dúvida nenhuma. Eu quero, de um lado, e desse ponto de vista eu compreendo as preocupações da nossa ouvinte. E devo dizer que há até outro tema que precisa de uma discussão muito séria, que é como é que são tratados, quer dizer, como é que se lida com os recursos humanos que trabalham na metro do Porto. Os maquinistas eram jovens de 23 ou 24 ou 25 anos, cheios de energia, há 20 anos atrás. 20 anos depois, não quer dizer que sejam velhos, são pessoas de 40 e tal anos, 50 anos, mas andam há 20 anos a fazer todos os dias aquele serviço, não sei quantas horas por dia. Não é assim uma coisa, é trabalho, e é trabalho duro e muito exigente, exige muita capacidade operacional, é muito cansativo, porque mesmo com todo o trabalho que foi feito pela empresa Metro do Porto, com o apoio da Faculdade de Engenharia, tentar fazer os assentos sejam ergonómicos, com que as posições sejam o mais confortáveis possíveis, as pessoas ao fim de 20 anos a fazerem repetitivamente a mesma coisa também vão quebrando um pouco, não têm a mesma energia. Portanto, a Metro tem que tratar com muito cuidado da renovação do seu material físico e do seu pessoal, dos seus recursos humanos, que têm que ser acarinhados e bem tratados. Dito isto, eu julgo que problemas de manutenção cotidiana não haverá. Apesar de tudo, todas as condições do metro são tratadas numa grande empresa pública, que é a empresa pública que faz a manutenção também dos comboios, que tem duas grandes oficinas aqui no Porto, uma em Contomil, o metro é tratado em Contomil, e outra ali em Guifões. E, portanto, as composições do metro são objeto de um processo de revisão quase diário.
há uma coisa que diz, mas assim, mesmo assim há acidentes, mas mesmo assim há acidentes. Quer dizer, isto mas aquelas competições não se podem correr riscos, desse ponto de vista. E há uma boa notícia, é que neste momento está em processo de compra 18 novas composições para o metro do Porto. 18 novas composições, dá 9 metros, não é? No metro do Porto cada composição tem dois módulos, não é? Portanto, se quer dizer 9 novos metros, o que é um reforço muito grande, aliás, é um reforço que custará, eu vou dizer números redondos, sim, à volta de 50 milhões de euros, que é quanto custa. Qual é o problema destas composições? É que entre o anúncio de que se vão comprar e elas estarem cá, são 3 anos. Isto não há nenhum stand onde sejam composições de metro à espera para se lá, não é como um carro, que a gente quer comprar um carro e vai ao stand e escolhe mudar com o outro. Não, composições de metro, no dia em que, quando a empresa Metro do Porto as adjudicar ao fornecedor, ele vai começar a construí-las. Ninguém tem em estoque carruagens de composições de metro. Portanto, neste momento, a boa notícia é o processo da seleção da empresa que vai fornecer está em fase terminal, está a acabar, julgo que há até algumas empresas a protestar, mas isto é mais ou menos costume. Quem ganha fica contente, quem perde protesta, nada disto é muito atípico, é mais ou menos normal, e vem a caminho 18 novas composições do metro. Agora, vamos lá ver, também não fazer demagogia para as pessoas não se... Isto não vai resolver inteiramente o problema de a certas horas do dia o metro andar sobrecarregado. Mas isso também é o chamado assunto que não tem solução. Não tem solução completa. Em todos os sítios onde há metro, há umas horas do dia em que o metro anda sobrecarregado. A taxa de ocupação média do metro do Porto nem é muito grande. O problema, é claro, é que, sei lá, eu digo isto, mas eu sei muito bem que entre as 7h30 da manhã e as 9 da manhã, na linha amarela, entre Gaia e o Porto, não se pode andar. Eu sei muito bem, já lá tentei andar e às vezes para o metro e a gente não consegue entrar, não há maneira de ficar para dentro. Mas esse é um problema difícil. Por exemplo, o problema de Gaia é de todos o mais difícil, é o problema mais difícil de todos. Porque o metro em Gaia está próximo do limite do número de composições que podem andar. Já não será possível carregar naquela linha, fazer em cada hora muito mais composições. Ainda se pode acrescentar um bocadinho, mas já não dá para muito mais. O que significa uma coisa, como se sabe, vão ser feitas agora 2 expansões da Metro do Porto, estão em concurso, e a obra vai começar em 2020, a expansão a ligação Boa Vista, Praça da Galiza, Hospital Santo António, São Bento, e a ligação de Vila Nova de Gaia, desde Santo Ovídio, Hospital de Vila Nova de Gaia e Vila d'Este. Essas 2 ligações vão ser feitas de novo. E a seguir está já anunciado que no próximo programa de fundos comunitários, o chamado 2030, o que vai vigorar entre 2021 e 2027, vai haver 800 milhões de euros para um novo programa de expansão do metro do Porto. E eu diria, independentemente dos estudos técnicos que têm que ser completados e de quem tem que tomar as decisões, a área metropolitana do Porto, que claro, que para qualquer cidadão que observe isto com cuidado, a prioridade das prioridades é uma segunda linha para Vila Nova de Gaia. Porque já não há outra boa solução. Repito, não é possível carregar muito mais composições na atual linha. Essa segunda linha para Vila Nova de Gaia é, claro, isto de dizer que não é muito cara é uma coisa, eu estou a falar de não é muito cara, são centenas de milhões de euros, quer dizer, mas é possível de ser feita. É uma linha que sairá na Boa Vista, o que está projetado é que saia da Boa Vista, que passa ali na zona universitária, portanto ali onde está o Café Convívio, por aquela zona no Campo Alegre, por aquela zona fora, e faça uma nova travessia do Rio Douro, a montante da ponte da Rábida, uma travessia do Rio Douro, entra pelas Devesas e vai chegar a Santo Ovídio fazendo um anel, digamos, é uma linha que anda toda à superfície. Portanto, é uma linha, desse ponto de vista, não é excessivamente cara, tem a primeira parte enterrada até ao Campo Alegre, mas depois é toda à superfície. A ponte não é uma ponte ferroviária simples, não é excessivamente cara e é a única solução para resolver o problema do fluxo de pessoas entre Vila Nova de Gaia e o Porto, utilizando o metro, é haver uma segunda linha. Não prometer que a atual linha vai funcionar com menos sobrecarga nas composições às horas de ponta é mentir às pessoas. Não há solução técnica para isso, porque isso exigia um tal número de composições em cima da linha que a linha não tem capacidade para suportar. Vamos ver, as composições, o metro, acho que isso todos percebem, para funcionar com segurança, há um número mínimo de minutos entre uma composição e a composição seguinte. Elas não podem andar, quer dizer, não é possível ser de outra maneira. E a segurança tem que estar acima de tudo. Agora, eu acho
O metro foi a maior revolução de mobilidade e de ambiente na área metropolitana do Porto nos últimos 25 ou 30 anos. De mobilidade, há 70 milhões de passageiros. Este ano, em 2019, o metro passou de 70 milhões de passageiros, é um número absolutamente extraordinário. E de ambiente, as emissões de carbono produzidas na mobilidade em toda a área metropolitana do Porto diminuíram-se mais de 25% graças ao metro. E eu acho que a única solução que nós temos é continuarmos a apostar no metro e em novas linhas do metro para o futuro da mobilidade na área metropolitana. Será o futuro da cidade em termos de mobilidade? O povo cada vez está mais consumista. Se não, vejam uma foto dos carros pelas 20h30, isto na VCI completamente entupida, para quem está lá em casa, para que tenha noção da fotografia que nos enviou o Manuel António, e continua-nos dizendo o seguinte: tanto falam de que temos de baixar a poluição, fazem-se tantos apelos para a camada de ozono, baixam-se os transportes, mas os carros são cada vez mais nas ruas do Porto. Bem, o problema é que este nosso ouvinte tem toda a razão. O problema é que quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, porque eu também às vezes olho para mim próprio e também se calhar às vezes uso o carro mais do que qualquer necessário. Eu até me tento disciplinar em andar a pé e andar de transporte público, mas depois nós, de facto é verdade, nós tornamos-nos todos, bem, muito consumistas e em geral um bocado comodistas. A gente tem que admitir que isto é mesmo assim. A gente às vezes, quer dizer, tem ali o carro à mão, vou ir a pé até ao metro, não de carro. E de facto há carros a mais. Eu devo dizer, sob esse ponto de vista, que se há coisa, eu em geral acompanho aquilo que o povo diz, aquilo que o povo pede, as aspirações populares. Há uma aspiração popular que nunca me vá partilhar, que é da redução dos impostos sobre a gasolina e sobre o gasóleo. Eu prefiro que o dinheiro que é arrecadado nesses impostos seja usado para melhorar os transportes públicos e para baixar o preço dos transportes públicos, do que se baixem os impostos sobre a gasolina e sobre o gasóleo, porque, quer dizer, porque de facto nós temos mesmo que nos convencer que as nossas cidades e o nosso ambiente não aguentam tanto carro, não é possível. Nós temos que criar... Agora, também é preciso que haja alternativas. Muitas vezes as pessoas utilizam o transporte porque também não há boas alternativas, porque também não se sabe se o autocarro vem ou se não vem, porque quando vem não se sabe se consegue entrar. Quer dizer, tudo isto acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca. A gente não sabe onde o problema começa, mas eu acho que este ouvinte tem pelo menos um mérito. Chamar a atenção que uma parte disto também é o nosso comportamento individual. O que é que cada um de nós decide em cada momento. E a gente, cada vez que entra no carro, devia pensar: eu tenho mesmo que ir fazer esta viagem de carro, ou não podia fazer isto de outra maneira. Quer dizer, há pessoas que só não vão tomar café de carro porque não se consegue entrar com o carro dentro do café, porque se os deixassem, iam. Vamos continuar, escreve-nos o Francisco Gomes e diz-nos o seguinte: porquê é que a Saba domina a maioria dos parques de estacionamento no Porto? Parques no centro do Porto, onde há alternativas de estacionamento público a baixo de preço. Parques esses a preços altíssimos, quando essas obras foram, na sua maioria, feitas na ocasião da Porto 2001 com fundos europeus. Por que cobrar tanto dinheiro aos portuenses, moradores e trabalhadores? Por que não aplicar os fundos turísticos em favor de quem se vive e trabalha nesta cidade? Os preços dos parques da Saba são escandalosamente elevados. Ninguém vê isso. Uma vez mais, cá está o problema da mobilidade na cidade, doutor. Há uma coisa que é preciso corrigir. Os parques foram pagos pelas empresas que os construíram. Não houve financiamento público para os parques. Foram feitos concursos pela Câmara nos anos 90. Sim, é verdade. Muitos deles associados à Porto 2001. Mas eram concursos em que quem construía o parque gastava o dinheiro de construir o parque e depois tinha X anos o direito de explorar o parque. Primeiro, muitos desses concursos não foram feitos acautelando o preço que depois se cobrava pelo parque. E é verdade que as empresas, não vou citar em concreto esta empresa, esta e há outras, esta não é a única empresa que tem parques no Porto, é verdade que ela hoje tem a grande maioria porque fez os parques mais tarde. Normalmente as concessões eram por 20 anos e há outros que já acabaram e estes desta empresa ainda não acabaram, vão acabar nos próximos anos. Nos próximos 2 ou 3 anos acabam todas as concessões de parques feitos nessa época. Passavam os tais 20 anos da operação dos parques. Mas dizia, os preços, não foi bem acautelada a tabela de preços e as empresas hoje estão a ganhar fortunas incalculáveis. Porque, sobretudo no centro do Porto, com um enorme fluxo de pessoas para o centro do Porto, eu não sei, acho que os nossos ouvintes têm
é a experiência que eu também tenho. Hoje há muitas vezes, a gente chega à noite ao Porto, uma sexta-feira ou um sábado à noite, e não há nenhum parque onde haja lugar para meter o carro. Já nem é caro nem barato, é que não há nenhum sítio para meter. Na Praça de Dom João I, nos Poveiros, é frequente não haver um sítio para pôr o carro. Não arranja. A pessoa anda ali às voltas para qualquer bem espetáculo ao Rivoli ou ao Coliseu, e é uma aflição arranjar onde... Eu diria, por um lado, que nós precisávamos de fazer com que as pessoas fossem de outra maneira que não de carro. Era logo uma resolução. E a segunda coisa é, numa política de mobilidade para o futuro, a Câmara, conforme estes parques fossem acabando as concessões, devia ser a Câmara a administrá-los diretamente e devia baixar muitos preços. Baixar os preços não é para encorajar as pessoas a irem de carro para o Porto. É porque, se vocês pensarem bem numa cidade bem organizada, os preços de estacionar dentro do parque deviam ser mais baratos que estacionar a superfície. Nós devíamos querer que as pessoas que levam o carro para a baixa metessem o carro lá para o buraco e deixassem a superfície livre para as pessoas. Isso torna a cidade mais confortável e mais usufruível. Isso não pode ser feito numa primeira fase, porque numa primeira fase era preciso pagar os parques, claro, e portanto eles têm que ser pagos. Agora, a partir do momento em que os parques estão pagos, estes parques têm uma característica. Claro, têm custos de manutenção, mas os custos de manutenção são relativamente pequenos. Há custos de energia, custos de ventilação, custos de pequenas obras, mas são custos relativamente pequenos. E portanto era possível virar isto ao contrário, a lógica ao contrário. Aliás, eu propus isto no meu programa à Câmara em 2017, que era fazer com que o estacionamento nos parques fosse um pouco mais barato até que o estacionamento à superfície, de maneira a nós deixarmos, tanto quanto possível, a superfície para as pessoas. E cada um que leve o carro, que meta o carro lá para o buraco e que o vá buscar quando já tiver a sua vida tratada, não é? E por falar em buraco, mesmo a propósito, vamos falar de uma casa tradicional da cidade do Porto que fechou no mês passado, sensivelmente, o Buraquinho. E o Tavares Amt diz-nos o seguinte: fechou o Buraquinho por falta de acordo em relação à renda. Nem quero acreditar. Tantos momentos de felicidade. Conheço essa taberna desde os 5 anos de idade com o meu pai e foi palco da felicidade académica nos meus tempos de faculdade. Não suporto a ideia do encerramento desse lugar tão invicto nessa cidade. O que estão a fazer ao meu Porto? Quando o turismo desenfreado acabar, o Porto será uma cidade de ratos. Doutor, mais uma casa típica a fechar na nossa cidade. É uma coisa muito triste, porque o Buraquinho foi classificado pela Câmara do Porto como loja de posição e nem isso impediu um juiz de dar razão ao senhorio contra os proprietários do Buraquinho e ter obrigado a fechar o Buraquinho. Ainda por cima, numa coisa estranha, porque em situações exatamente iguais, há outros tribunais que já decidiram de maneira diferente, com a mesma lei. O que coloca até um problema de insegurança jurídica. Isto é com o que é que nós podemos contar, de facto. Vamos ver. A necessidade de fazer uma obra naquele imóvel, ou a vontade do senhorio de fazer uma obra no imóvel, não obrigava a cancelar aquele contrato de arrendamento. Eu dou um exemplo que as pessoas conhecem muito bem. A livraria Moreira da Costa, na Rua da Viz, enfrentou o mesmo problema. Os novos proprietários do Hotel Infante Sacos fizeram uma obra gigantesca de remodelação do Hotel Infante Sacos. Queriam desalojar a livraria Moreira da Costa. Nem era da livraria, era a cave que a livraria ocupa pelos seus livros. Eu, para ser franco, até devo dizer que o proprietário do hotel oferecia até uma alternativa razoável à livraria. A livraria entendeu que essa alternativa razoável não lhe permitia continuar a trabalhar e o tribunal deu razão à livraria e disse sim, podem fazer a obra toda, mas a livraria, que está classificada como loja de tradição, é intocável. Ora, num cenário, eu diria, a um leigo, como qualquer um de nós, é um cenário igual, um juiz decidiu em contrário e decidiu, cheio de pressa, obrigar a desalojar o Buraquinho. Eu acho que talvez nós precisamos de revisitar esta lei, ver se é preciso pôr a lei de forma mais cuidadosa, porque este é um caso em que, tanto quanto eu pude perceber, a Câmara do Porto andou bem, a Câmara do Porto tentou ajudar a defender o Buraquinho, e agora perante uma decisão judicial que obriga a fechar o estabelecimento, olha, devo dizer que fiquei muito triste, tenho as minhas dúvidas de que aquela interpretação da lei que o juiz seguiu seja a interpretação adequada da lei, e espero, porque eu sei que os proprietários do Buraquinho estão a procurar um espaço alternativo para retomar este estabelecimento. Não é fácil, desde logo, porque a mística do Buraquinho era ser uma cave, e já é mais difícil encontrar um espaço que tenha as mesmas condições e que permita recuperar aquela mística. Eu estou com este ouvinte, espero bem que seja possível que isto tudo se venha a salvar ainda no futuro.
Cada vez os nossos ouvintes escrevem-nos com cada vez temas mais complicados de resposta. O Abílio Carvalho escreveu-nos e disse-nos o seguinte: o CDS vendeu um imóvel à secretária de Estado angolana. É um negócio sem aparente explicação, mas absolutamente ruinoso para o CDS-PP. Há 2 anos, o partido vendeu um imóvel na cidade do Porto por 157.500 euros, uma transação que a valores de mercado na altura lhe poderia ter rendido mais de 200 mil. O negócio foi feito com uma atual secretária de Estado angolana e o certo é que esta o revendeu apenas 1 ano e meio depois por 4 vezes mais, arrecadando uma mais-valia de €500 mil. Que pensa sobre isto, Sr. Vereador? Haverá algum tipo de interesse nesta transação? Lucros sem declaração? Bem, para ser franco, eu não conheço essa operação imobiliária. Ela, se veio nos jornais, passou-me despercebida, portanto, quer dizer, é muito difícil. Eu fico numa posição delicada a comentar uma operação imobiliária que eu não conheço, ainda por cima de um partido que não é o meu, quer dizer, nem, eu diria apenas assim: se isto que aí está for exatamente como o Sr. Abílio Carvalho, não é? Acho que é assim que se chama o nosso ouvinte, descreve, é uma coisa absolutamente escandalosa e que talvez a única coisa que eu possa dizer, assim, com um bocadinho de ironia, que eu espero que me desculpem, se fizeram isso, talvez se possa explicar, é o mau estado de finanças do CDS. Tem vindo muitas notícias nos jornais dizendo que o CDS está num estado financeiro muito difícil e se fizeram um negócio como esse, se explica bem porque é que estão nessa situação financeira difícil. Eu não tenho mais nenhum comentário a fazer. É ser exatamente assim, é uma história completamente surpreendente. Eu tenho aqui um dos nossos convidados presentes que quer fazer uma pergunta e eu vou falar aqui com o Sr. Peixoto. Boa tarde, Sr. Eu resido na área de freguesia de Bonfim há cerca de 60 anos e eu gostaria, portanto, já no limite com Campanhã, eu gostaria de saber do Sr. Vereador quanto é que está prevista as obras, portanto, na zona oriental de Campanhã, portanto, ali à volta da estação, Justim Teixeira, Heroísmo, aquela parte, o Val de Campanhã, tudo aqui. Quando é que está prevista essas obras que já são há muito tempo que está prometido e para quando esse início? Era essa a minha pergunta. Muito bem, muito boa noite, Sr. Peixoto, muito obrigado pela sua pergunta, é uma pergunta muito oportuna, porque de facto em Campanhã é preciso passar do discurso à prática. Uma coisa é dizer que é preciso dar prioridade à Campanhã, outra coisa é fazer. Apesar de tudo, há uma boa notícia, estão em obra já na parte de baixo da estação, digamos, na parte sul da estação, já arrancou a obra do novo terminal intermodal. E é um terminal intermodal que pode melhorar muito toda a mobilidade naquela zona. Uma grande parte das caminhonetas que vêm da zona oriental, digamos, de Gondomar, etc., passaram a estacionar ali, tem interface com o metro, interface com os autocarros, podem facilitar a circulação na cidade e pode haver um arranjo de toda aquela zona. Mas Campanhã precisa de muito mais investimento, muito mais investimento. Toda aquela zona do Justino Teixeira, precisa tudo de uma completa mudança no investimento público. Eu acho que a Câmara tem anunciado muito, mas tem feito bastante menos do que anuncia. A obra emblemática de toda a zona de Campanhã será a transformação do antigo matadouro industrial em São Roque, na Corujeira, num centro de atividade cultural e económica. Acho que é uma... Agora, tudo isto está muito atrasado, a Câmara de Porto queixa-se que está atrasado por causa do Tribunal de Contas. Eu não... Quer dizer, pois é, a Câmara põe culpas ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas diz que a Câmara não instruiu bem o processo. Eu acho que a coisa dá para a frente, porque eu acho que têm os dois um bocado de razão. Às vezes a Câmara queixa-se de uma certa burocracia do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas também se queixa que o processo da Câmara não está instruído com todos os cuidados que devia estar instruído, e nós precisamos que aquela zona seja promovida. A zona de Campanhã é uma enorme esperança para o futuro do Porto. E uma coisa que me preocupa muito é que em todos os projetos para Campanhã não estão previstas, por parte da Câmara, um conjunto de construção de casas, de prédios de habitação, etc., os tais a custos acessíveis, que também são essenciais, porque isto não pode ser só fazer coisas para empresas e áreas intermodais para transportes, isso é essencial, melhorar as ruas, mas também é preciso ver como é que se vai tratar das pessoas terem condições de vida com dignidade. E eu tenho a expectativa de que nós consigamos transformar toda essa zona de Campanhã num enorme pulmão para o desenvolvimento social e económico da cidade do Porto.
Doutor Manuel Pizarro, para terminarmos o programa de janeiro, vamos para a última questão. Escreve-nos o António Castro e ele diz-nos o seguinte: Bolhão, contas à moda do Porto. Mais um ano do que o previsto, mais 600 mil euros do que o orçamento dado. Irá ficar por aqui ou ainda poderá acrescer mais no orçamento desta obra? Eu devo dizer que acho que os ouvintes têm notado, porque eu já percebi que as pessoas são muito atentas, que eu evito falar deste assunto, porque verdadeiramente o que eu quero é que o mercado de bolhão seja reabilitado e recuperado e colocado ao serviço da cidade. Olha, felizmente acabou aquela loucura do tempo do Dr. Rui Rio, que queria transformar aquilo numa espécie de um centro comercial, que era uma coisa horrorosa para a cidade, um terror. E agora a recuperação que está a ser feita é de acordo com um projeto que preserva o bolhão como um grande mercado de frescos, a céu aberto, ao serviço da cidade. Isto é, apesar de tudo, essencial. Agora é evidente que eu também me interrogo. É que o problema não é demorar mais um ano. É que a obra era para ter 2 anos. Mais um ano significa 50% de aumento. Quer dizer, não é mais um ano numa obra de 10, que mais um ano numa obra de 10. É um bocadinho. Agora, mais um ano numa obra que era para ter 2 anos, a empresa que ganhou o concurso, ganhou porque dizia que o fazia em 24 meses. Se tivesse dito na altura do concurso que o fazia em 36, não tinha ganho o concurso da obra. E o problema do preço, quer dizer, 600 mil euros é muito dinheiro, mas vamos lá ver. É muito dinheiro num orçamento de 22 ou 23 milhões de euros. Portanto, estamos a falar, apesar de tudo, de 2 ou 3%. Eu admito que numa obra tão complexa que possa haver um desvio deste montante. Eu gosto de tentar ser razoável na minha avaliação. O tema não é este, é que eles vão mudar a forma como vão fazer a obra. E eu, na reunião da Câmara em que obtivemos estas informações, eu procurei saber se a mudança na forma como vai ser feita a obra teve parecer favorável da Direção Regional de Cultura, porque a forma como as obras são feitas também tem impacto nos valores de património que, tem que, ser que nós temos obrigação de preservar. E a mim vai dizer, isto não tem problema nenhum. Mas eu ainda tenho dúvidas sobre isso. Eu gostava muito acho que era muito importante que a Direção Regional de Cultura se pronunciasse claramente sobre se está de acordo com a nova metodologia de construção que vai ser utilizada, porque de resto, vamos ver uma coisa, a razão que foi dada para este problema é uma razão assim um bocadinho fraca. Quer dizer que foram encontradas dificuldades especiais na obra, porque foi encontrada muita água por baixo do mercado de bolhão. Bem, eu acho que acho que toda a gente sabe que esse é o problema lá da zona do bolhão. Aliás, é mesmo porque ele se chama bolhão. Bolhão é uma grande bolha de água. É um problema. Aliás, foi feita uma obra que começou quando eu ainda era vereador com Pelouro, quando começou em 2016, no final de 2016 ou já no início de 2017, que era precisamente uma obra de completar o desvio da ribeira que passa por ali, que já tinha sido desviada quando foi feito o metro e que teve que se desviar uma vez mais para ser feita a cave no mercado de bolhão. Portanto, é difícil encontrar aqui uma boa explicação. Isso já se sabia, quer dizer, aqui não há nenhuma novidade. Eu, na altura, falei com técnicos da empresa da Metro, quando foi a obra do metro, de fazer a estação de metro no bolhão, há técnicos que andaram lá debaixo, de barco a remos, no lago que havia lá embaixo. Portanto, nós não estamos a falar de uma poça de água, nós estamos a falar de uma quantidade muito grande de água. Eu espero que... Eu diria assim, se ficarmos por aqui, como o bolhão devia ter sido recuperado para aí há 20 anos atrás, ou há 25 anos, eu acho que é difícil eu de rezangar-me muito por mais um ano de obra. Eu temo é que não se fiquemos por aqui, até porque esta informação foi uma informação que não foi dada à cidade de forma transparente. Quer dizer, nós andamos a perguntar, toda a gente via que a obra estava atrasada, e foram sempre escondendo, até que agora já não dava para esconder mais, mas a obra devia acabar em maio. Ainda está nem a meio, e tiveram que dizer isto, agora demora mais um ano. Vamos ver se ficamos por aqui. Sabe que eu tenho uma esperança. É que como há eleições para a Câmara em outubro de 2021, acho que pelo menos até essa data, nós veremos o novo bolhão inaugurado. Doutor, foi um gosto, mais uma vez, termos aqui a Voz de Invicta de janeiro de 2020, desejando um excelente ano para o doutor. Até que isto calha em fevereiro, eu acho que é no dia 10 de fevereiro, a segunda-feira de fevereiro, Carvalho Araújo. Portanto, no dia 10 de fevereiro à noite, cá nos encontraremos. Boa noite para si, boa noite para todos os nossos ouvintes na Rádio Portuense.
Obrigado, doutor. Foi assim a Voz de Invicta de janeiro de 2020. Voltamos no mês de fevereiro. Até lá, façam favor de serem felizes. Boa noite.